Amados irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Antoniel Alves e esse é o canal Esperando o Salvador. Desde já quero lhe dar as boas-vindas ao nosso canal, né? Hoje nós vamos falar de um homem na contramão, Noé, um homem que andava na contramão da sua geração, né? Aqui em Noé capítulo 6, verso 9, nós vamos ver 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí o 9 e o 10 diz assim, ó: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vemos aqui, irmãos, um texto falando de um homem que marcou a sua geração. Por que eu digo que ele andou na contramão? Porque ele vivia uma vida totalmente o contrário daquela época. Ele vivia uma vida totalmente diferente do costume daquele povo, das crenças daquele povo, do padrão que aquele povo adotou. Noé resolveu servir a Deus. Noé resolveu andar com Deus. Por que o tema do vídeo Noé é um homem na contramão? Porque é isso que acontece quando quando um ser humano escolhe andar com Deus, ele escolhe andar na contramão. Porque o padrão de Deus é diferente do padrão deste mundo e não se encaixa nesse padrão mundano. Por isso que o ser humano andando com Deus, ele automaticamente já anda na contramão, né? E a palavra de Deus diz que ele era um homem justo e reto em suas gerações. Ou seja, em outras traduções diz que Noé foi um homem que marcou a sua geração, certo? Ele marcou a sua época. Ele foi diferente na sua época. Ele foi alguém que se destacou na época dele. Uma época em que Deus olhava e não via pessoas assim, não era comum se encontrar, mas que o mundo já tinha adotado um padrão, e padrão esse totalmente distante do que Deus queria para a humanidade, né? Distante do projeto salvífico de Deus. E os dias de Noé, irmãos, parecem muito com os nossos dias de hoje, certo? Onde é mais comum, parece ser mais normal as pessoas seguirem esse padrão ditado pelo sistema mundano do que ditado pela palavra de Deus, do que o que é ordenado pelo Senhor. E quem anda nesses princípios divinos anda na contramão. É diferente, certo? É como se não se encaixasse nesse padrão e já estabelecido na nossa sociedade hoje. Assim era a vida de Noé, certo? Noé era um homem que, como diz a palavra, achou graça aos olhos de Deus, ou seja, agradou a Deus com as suas ações, agradou a Deus com a sua atitude de fé, agradou a Deus com a sua maneira de viver, com o seu jeito de caminhar com Deus. Era um jeito que agradava a Deus. E Deus deu uma ordem a Noé. Olha que coisa interessante nós aprendemos nesse texto. Sabe qual a ordem de Deus deu a Noé? Que disse que ia acabar o mundo. Deus fez uma aliança com Noé, irmão. Fez um pacto lindo. Mas antes disso, a Bíblia diz que ele andava com Deus. Deus tem aliança, Deus tem pactos, Deus tem promessas. Mas na vida daqueles que andam com Ele, essas promessas têm uma condição, irmão. Esses benefícios do céu na vida do ser humano, não é só eu dizer receba e você vai receber, não. Tem que ter esses requisitos aqui, como a gente vê na Bíblia Sagrada. Tem que realmente andar com Deus, né? Tem que achar graça aos olhos do Senhor. Deus tem que se agradar da sua vida, da sua conduta.
E Deus se agradou sim da conduta de Noé, porque disse que ele era um varão justo e reto nas suas gerações. Né? O tempo ia passando, as pessoas iam mudando, o padrão da época ia cada vez piorando e as pessoas se encaixando dentro daquele negócio e Noé não se encaixava. Todo mundo indo na mesma mão, não é o efeito manada, porque todo mundo tem que ir no mesmo sentido que eu vou ter que ir também, porque a sociedade dita isso e eu tenho que ir também. Quem tem os princípios divinos, irmão, quem tem a palavra, quem anda com Deus, sabe, não vai por esse caminho não. Quem anda com Deus anda na contramão. Quem anda com Deus o caminho é diferente. E assim era diferente o caminho de Noé. Primeiro nós vemos aqui que ele era varão justo, reto, né? E que em suas gerações. E nós vemos algo assim interessante, porque isso também está ligado, a bênção de Deus também está ligada a isso na vida do ser humano, que é a obediência. Nós vemos na vida de Noé um homem obediente à palavra. Deus ordenou, Deus deu uma palavra para que ele fizesse, para que ele construísse aquela arca, porque iria destruir a terra com água, ia vir um dilúvio, uma grande chuva, que ia inundar tudo e não ia escapar ninguém. E que ele pregoasse às pessoas aquela, como diz a palavra de Deus, que Noé foi pregoeiro da justiça, que ele pregasse às pessoas aquele acontecimento que haveria de vir. Então todo mundo estava lá, nos seus, seguindo aquele padrão mundano, levando a sua vida aparentemente normal, nas suas ocupações do dia a dia. Ninguém queria saber dessa conversa, desse negócio de arca, de dilúvio, né? E a Bíblia diz que Noé pregou. Como Noé pregou? Noé obedeceu a ordem e Deus manda ele colocar os animais, manda colocar a sua família dentro da arca. Quando Noé está aprontando a arca, está lá há muitos anos trabalhando, né? 120 anos, trabalhando, construindo a arca, construindo uma embarcação de madeira gigantesca, em que Deus escolheu a madeira e entregou o projeto na mão dele, um projeto do céu, sabe? Quem anda na direção de Deus, irmãos, quem anda na palavra, quem anda com Deus, Deus entrega projeto dos céus na mão dele, é elaborado, tudo pronto, certo? Quem tem uma vida de obediência recebe esses projetos de Deus na sua mão. Então Noé recebeu um projeto de Deus. E que projeto era esse? Uma das coisas que ia acontecer era livramento para a sua família, proteção. Noé protegeu sua família dentro da arca. E os dias de Noé eram dias difíceis. Eram dias de devassidão. Eram dias em que, você olhando aqui no Gênesis, em que o pecado já tinha se proliferado de uma forma tal em que existia já diversos níveis de maldade, de pecaminosidade criado pelo homem, e cada vez o homem mais e mais distante de Deus. Então, Noé foi esse camarada em que as pessoas passavam, com certeza viam, zombavam dele e diziam: o que o senhor está fazendo? Né? Às vezes eu estava agora há pouco imaginando isso. Noé lá construindo a arca. Noé não comprava as tábuas na madeireira, tudo prontinha não. Noé ia no mato, tirava as toras de madeira, lavrava, cortava, lixava, aplanava. Era um trabalho enorme. Ele e sua casa. E quem via, o que é que o senhor está fazendo aí, seu Noé? Bom dia, seu Noé. Já pensou alguém chegar para ele? Que barco é esse que o senhor está construindo? Para que tanta tábua? É uma arca. Uma arca? Para que serve essa arca? Porque Deus disse que vai chover. Deus falou comigo que vai chover e mandou fazer essa arca. Né? Noé estava ali oferecendo livramento, oferecendo proteção que Deus tinha mandado para aquelas pessoas e os outros zombavam dele. Dias difíceis, dias de Noé. Mas um homem segue firme no seu propósito, quando ele é temente a Deus, quando ele anda com Deus. E Noé continuou lá fazendo a sua arca, continuou fazendo a arca que Deus mandou.
e, e todos zombavam e ninguém acreditava. Nós vamos ver isso aqui em Lucas 17. Lucas 17, 26 diz assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí fala, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu. Nós vivemos dias de hoje, irmão, como os dias de Noé, como os dias de Ló, em que está sendo anunciado que Jesus vai voltar a qualquer momento, certo? É como se fosse a porta da arca aberta, a oportunidade da salvação, a oportunidade de tu proteger tua casa, a oportunidade de tu proteger tua família. E como é que tu protege ela? Você diga, irmão, como é que eu consigo blindar minha família? Como é que eu consigo proteger minha casa, a minha vida? Isso vai acontecer quando você tiver uma vida com Deus, andar com Deus, quando você obedecer a sua palavra, sabe? Em Provérbios mostra que o homem que ele teme ao Senhor, que ele obedece aos mandamentos de Deus, ele evita muitos males para sua família. Ele evita muitas coisas ruins que virá e que está sobre vir sobre a sua casa, sobre a sua vida. Noé protegeu sua casa. Proteja sua casa, proteja sua vida, proteja sua alma, proteja a sua família. E só vai conseguir isso, só vamos conseguir isso na palavra de Deus. Construa a arca. Coloca a tua família dentro da arca, dentro da obediência, dentro de ouvir o projeto de Deus, dentro de executar o projeto do Senhor. Ensina eles a andar com Deus. Vivemos dias de Noé e Deus quer que você proteja a sua casa. Deus quer te dar essa proteção. Nós vivemos dias de Noé, precisamos ter o entendimento para estas coisas. Porque esses são os dias em que a terra vive, os dias em que todos levam a vida da sua forma normal, como se acha. Aqui todos vivem, não aconteceu uma coisa grande para eles verem. Um sinal grande, grandioso. Mas as escrituras dizem que eles levavam sua vida normal, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Nos dias de Ló também comendo, vendendo, comprando, construindo. O normal, o corriqueiro da vida. Ele disse só que chegou um dia em que Noé saiu, entrou na arca, a arca foi selada. Ló saiu também daquela cidade e choveu fogo e enxofre. E quando Noé entra na arca, o dilúvio vem e as pessoas vão correr e já vão ser tarde. Então vivemos esses dias e Deus está nos alertando a atentarmos para a sua palavra, que é a proteção que precisamos, que é a proteção que a nossa alma precisa, que a nossa família precisa, está na palavra dele. Está em viver e em andar com Deus como Noé andou. E aí Deus estabelecerá esse pacto, né? Porque Deus faz esse pacto sim, mas Ele exige de nós que temos compromisso com a sua palavra. Deus abençoe sua vida.